Olá! Felicitações! Preste atenção nas perguntas. Você já se sentiu sobrecarregado pelos desafios da vida? Já desejou uma maneira de lidar com os altos e baixos do cotidiano com mais serenidade e controle? Nesse vídeo, vamos falar sobre uma filosofia que atravessou os séculos e ainda tem muito a nos ensinar. O estoicismo. Uma filosofia que nos convida a aceitar o que não podemos mudar e a focar no que está ao nosso alcance. Vamos conhecer uma das escolas filosóficas mais influentes do período helenístico e romano. O estoicismo, que foi fundado por Zenão de Cítio no início do século IV a.C. Este movimento filosófico promove a virtude, a racionalidade e a aceitação dos eventos como meio de alcançar a tranquilidade e a felicidade. O estoicismo teve grandes representantes ao longo dos séculos, como Epicteto e o imperador romano Marco Aurélio. Vamos começar conhecendo alguns conceitos importantes do estoicismo, falando dos principais nomes que o representam, começando por Zenão de Cítio, nascido por volta de 334 a.C., fundou o estoicismo em Atenas. Ele ensinava no Pórtico Pintado, Soa Poikile, de onde a escola filosófica tirou seu nome. Um dos principais conceitos é a natureza e a razão. Sobre isso, Zenão ensinava que o universo é governado pela razão, que tem o mesmo significado de logos, e que viver em harmonia com a natureza é o caminho para a virtude e a felicidade. Zenão acreditava que tudo ocorre de acordo com a ordem racional do cosmos, e que a sabedoria consiste em aceitar essa ordem com serenidade. Com base nesse conceito chega-se até às virtudes estoicas. Zenão identificou 4 virtudes principais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Para ele, a prática dessas virtudes é essencial para alcançar a eudaimonia, que significa felicidade ou bem-estar. Portanto, a vida virtuosa é a vida em conformidade com a natureza e a razão. Para falar do estoicismo, não podemos esquecer a contribuição de Epicteto, um escravo liberto que viveu entre 55 e 135 d.C., que, defendendo a escola estoica, tornou-se um dos mais importantes filósofos estoicos. Seus ensinamentos foram compilados por seu discípulo Arriano em obras como o Manual, Enchiridion e os Discursos. Algumas características são necessárias para aceitar o estoicismo na condição de filosofia de vida, como controle e aceitação. O próprio Epicteto enfatizava a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Ele ensinava que devemos focar no controle de nossas próprias ações e atitudes, e aceitar com serenidade aquilo que não podemos mudar. A verdadeira liberdade, para Epicteto, reside na autodisciplina e na conformidade com a ordem natural do universo. Dito isso, é necessário abordar uma verdade perdida e há muito tempo distante do universo contemporâneo, que é a filosofia prática. Na concepção de Epicteto, a filosofia não é uma mera especulação teórica, mas uma prática diária. Ele acreditava que os ensinamentos filosóficos devem ser aplicados na vida cotidiana, ajudando as pessoas a lidar com adversidades e a alcançar a paz interior. Assim, uma figura muito importante e poderosa, Marco Aurélio, imperador romano que viveu entre 161 a 180 d.C., foi um dos últimos grandes estoicos. Seus escritos, conhecidos como Meditações, oferecem um vislumbre de sua prática filosófica e sua tentativa de governar de acordo com os princípios estoicos. O texto intitulado As Meditações, de Marco Aurélio, são uma série de reflexões pessoais sobre a vida, a virtude e a natureza humana. No texto, Marco Aurélio enfatiza a importância de aceitar o destino, viver de acordo com a razão e praticar a virtude em todas as circunstâncias. Ele ficou conhecido como imperador filósofo. Em sua jornada, Marco Aurélio tentou aplicar os princípios estoicos ao governo, buscando justiça, sabedoria e autocontrole. Sua liderança é frequentemente vista como um exemplo de como a filosofia pode ser aplicada à vida pública. Vamos lembrar que o estoicismo foi fundado por Zenão de Cítio, no século IV a.C., em Atenas, no Pórtico Pintado onde Zenão costumava ensinar. E o que Zenão ensinava era algo revolucionário: a felicidade verdadeira não depende das coisas externas, mas de como lidamos com elas. Neste aspecto, os estoicos acreditavam que devemos viver em harmonia com a natureza e com a razão. Nesse momento você pode estar perguntando: o que isso significa?
Significa que tudo no universo segue uma ordem, o Logos, uma razão cósmica. E nós, como seres humanos, devemos viver de acordo com essa razão, aceitando que está além do nosso controle e focando no que podemos controlar. Essa ideia parece simples, mas a prática estoica vai muito além de uma aceitação passiva. O estoicismo nos ensina a agir de acordo com as virtudes e a encontrar a paz interior, mesmo diante das maiores adversidades. Devemos ter sempre em mente que o estoicismo é construído em torno de 4 grandes virtudes: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. A sabedoria é a capacidade de discernir o que é verdadeiramente importante. Um estoico busca o entendimento claro das coisas, sabendo diferenciar o que está ao seu alcance e o que não está. Para compreender melhor, vamos imaginar que você tem um grande problema no trabalho. A sabedoria te ajuda a analisar a situação e decidir como agir de forma inteligente, sem perder a calma. Tenha clareza de que você vai resolver o problema com calma, mas não vai fugir dele. O primeiro passo é analisar e compreender o problema. Feito isso, você será capaz de solucionar. A segunda virtude é coragem. A coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir mesmo com medo. Para os estoicos, a coragem é fundamental, porque a vida está cheia de desafios. A verdadeira coragem está em enfrentar esses desafios com serenidade e firmeza. Seja para enfrentar uma crise pessoal, uma doença ou um problema familiar, a coragem nos permite seguir em frente, sem sermos destruídos pelos medos que enfrentamos. A próxima virtude é a justiça. A justiça, para os estoicos, significa tratar os outros com imparcialidade, bondade e respeito. É a virtude que nos leva a agir de forma ética, tanto em relação aos outros quanto à sociedade em que vivemos. Da mesma forma, a temperança é o autocontrole, a capacidade de moderar nossos desejos e ações. Para os estoicos, a temperança é essencial para manter o equilíbrio interior. No dia a dia, isso significa não nos deixarmos levar pelos impulsos. Não explodir de raiva no trânsito, por exemplo, ou evitar os excessos que possam prejudicar nossa saúde e bem-estar. Agora, vamos falar mais sobre um dos filósofos estoicos mais importantes, Epicteto. Ele era um escravo que se tornou um dos maiores mestres do estoicismo. Epicteto tinha uma visão clara sobre a vida. Dizia ele, só devemos nos preocupar com aquilo que está sob o nosso controle. Segundo Epicteto, as coisas que não controlamos, como o tempo, as opiniões dos outros ou a política não devem nos abalar. O que realmente importa é como reagimos a essas coisas. Imagine que você está preso no trânsito. Você não controla o tráfego, certo? Mas você controla a sua atitude em relação a isso. Pode ficar irritado e estressado, ou pode aceitar a situação e usar o tempo para refletir ou relaxar. Como Epicteto disse, não são os eventos que nos perturbam, mas o que pensamos sobre eles. Lembre-se do que falamos sobre Marco Aurélio e imagine ser o imperador do maior império do mundo e ainda assim manter a humildade, a justiça e o autocontrole. Marco Aurélio foi um exemplo vivo de como o estoicismo pode ser aplicado em qualquer posição, seja você um líder mundial ou uma pessoa comum. O que torna o estoicismo tão especial é que ele ainda é incrivelmente relevante nos dias de hoje. Se você parar para pensar, muitas das dificuldades que enfrentamos na vida moderna, o estresse, as expectativas, os medos, podem ser resolvidas aplicando os princípios estoicos. Observe que os profissionais de sucesso, atletas, líderes empresariais, muitos deles, mesmo sem saber, seguem esses princípios: aceitar o que não podem mudar, agir com responsabilidade e focar no que está ao seu alcance. Então, consegue fazer uma correlação dos atos dessas pessoas com seu sucesso? O estoicismo nos ensina que, embora não possamos controlar tudo o que acontece em nossas vidas, podemos controlar como reagimos a isso. Por meio da sabedoria, da coragem, da justiça e da temperança, podemos encontrar a paz interior e viver em harmonia com o mundo ao nosso redor. Portanto, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado pelos desafios da vida, lembre-se, você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como reage ao que acontece. Isso é o estoicismo em sua essência. Obrigado por assistir até aqui. Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Antes,
Inscreva-se no canal para receber novos vídeos sobre filosofia. No primeiro link fixado, tem um e-book grátis para você.